Torcedor, mais um atacante de velocidade é oferecido ao Sport. E aqui a gente vai falar sobre isso. Ontem o centroavante Bergson foi oferecido e hoje de manhã já outro. O Sport está avaliando e a gente vai falar sobre isso. Aqui também vou colocar o treinador do Ceará, que ele fala sobre o jogo da Copa do Nordeste com o Sport. Vai falar do Sport. Vou colocar aqui também para vocês. Vamos falar sobre isso. E o Sport está faltando também especular, ir atrás também de jogadores para o sistema defensivo, só ataque, vamos falar em meio campo, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina. Você é Sport, então você vem para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Ontem, o Bergson, né? O atacante brasileiro que joga no futebol da Malásia, né? Artilheiro lá. Hoje de manhã já, um holandês, a gente vai falar sempre sobre esse holandês, o Bilal Oudi, né? De 27 anos, atacante de alta velocidade, pelas extremas, tanto na canhota como na direita, muita velocidade. Aqui nos bastidores do futebol é que ele foi oferecido ao Sport, né? Pelo empresário, pelo staff, pelo empresário, né? E o Sport está avaliando. Mas aqui a gente sabe nos bastidores que essa ainda tem uma lista que Antônio Oliveira elaborou, de jogadores que passaram por Portugal, né? Ele joga no futebol holandês, mas já jogou no Benfica. Se eu não me engano, foi o Benfica. Então, é indicação do conhecimento de Antônio Oliveira. Não quer dizer que a lista de Antônio Oliveira, que por mais que eu acho que deve ser não uma lista boa, mas vai passar também pelo aval de Daniel Paulista e dos scouts do Sport. Então, o que eu quero dizer é que o Sport está atrás de atacantes realmente de velocidade, né? O John Murilo, venezuelano, tá tudo certo entre talvez esteja tudo certo dele vir para o Sport. O venezuelano que está no futebol mexicano, né? Que também é outro jogador de alta velocidade. Mas aqui a gente fica pensando, torcedor, os dois são indicações da lista que Antônio Oliveira estava fazendo com os scouts do Sport. Da lista de Antônio Oliveira, né? Saiu e o John Murilo, o Daniel também avaliou com os scouts aqui de Daniel a parte técnica do futebol e deu aval também, sendo que está o América de Cali e tem o outro clube lá da Colômbia também interessado no jogador. O jogador quer vir para o Sport, quer vir para o futebol brasileiro, o João Murilo. Pois é. Pois é. Agora eu fico pensando aqui, torcedor. Eu vou colocar também no final aqui do vídeo, viu? Vou colocar aqui, o pessoal que acompanha o vídeo sabe que eu coloco sempre um bônus, né? Uma entrevista, uma coletiva no final do vídeo, né? Vamos lá. Eu vou colocar o Léo Condé falando do jogo dia 9, Sport Ceará. Jogo único na Ilha do Retiro, né? Valendo para ir para as semifinais da Copa do Nordeste. Vamos lá. O que eu estou preocupado é que eu percebi que a direção do Sport está muito preocupada no ataque. Mas o Sport é o pior ataque. Mas o Sport é a segunda pior defesa, né? Pois é. Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte. Hereda, desde que começou essa pré-temporada, com a parada do Mundial de Clubes, Hereda não treina com os jogadores. Hereda fica fazendo fortalecimento muscular. Por quê? Porque o Hereda deve estar com secar alto. Por quê? Porque o Hereda só tem ele de ofício, né? O Sport precisa contratar um outro lateral direito para disputar a posição com o Hereda. Até porque Hereda, o próprio Daniel fala, tem cartões amarelos, tem contusões, tem lesões, tem cansaço, né? E precisa dessa rotatividade. Mas eu não estou vendo, fora o goleiro, que chegou o Gabriel, que é muito bom goleiro, chegou o meio campista, o Sport está focado muito em atacante, está certo, de velocidade e um centroavante de referência, mas aqui no sistema defensivo, com certeza o Sport precisa de um lateral direito. Lateral da base, eu não tenho conhecimento que nenhum jogador da base vai ter condição de disputar uma Série A, assim, jogar de uma hora para outra, garoto. Porque não veio trabalhando antes com o Antônio Oliveira, nem com o Pepa, nenhum garoto da base, nem no Pernambucano, veio jogando na lateral direita. Pois de forma profissional, de forma a ser titular, não vi nenhum.
Então a gente fica preocupado com esses detalhes, né? A gente tem um jogo importante antes de começar o Brasileirão, dia 9 com o Ceará, fundamental. E depois a gente vai pegar dia 14 Juventude, que é o nosso concorrente mais direto do que o direto, né? Que o Juventude provavelmente, com certeza, vai ser rebaixado, né? O que a gente fala e depois que pegar o Juventude lá fora, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai para Minas Gerais pegar o Atlético Mineiro. E as contratações, o mês está acabando, depois a gente volta dos jogos fora, né? 6 pontos, vai ser 9 pontos disputados. Depois a gente volta para Recife, para que o jogo na ilha contra o Botafogo. Eu não posso estar só com Hereda. Será que Hereda vai dar conta na lateral direita com o desgaste que ele já vem tendo? Que não tem um jogador para ele ser substituído, cansado no segundo tempo. O cara tem que ficar ele e o Chico na esquerda. Zagueiro canhoto não tem, só tem o Chico de ofício, só tem o Hereda de ofício. Então, a direção do esporte, eu sei que agora o momento é Zé Lucas. A gente não pode esquecer que o mês está acabando. Dia 10, abre a inscrição, né? E a gente tem que estar realmente com os jogadores já aqui. Porque o Hereda vai aguentar pegar o Ceará, depois pegar o Juventude lá, vai ser um jogo mordido, depois pegar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, que a gente sabe como é a dificuldade, depois pegar o Botafogo aqui na Ilha do Retiro. Querida, é lateral de nível de Série A, e vai ter aquele super-homem para aguentar toda essa sequência? Não, torcedor, não. A gente viu muitas vezes aqui o Hereda perdendo corrida para atacantes por causa de cansaço no segundo tempo. A gente viu aqui agora o Hereda está o tempo todo só fazendo fortalecimento. Eu não entendo certas coisas que são muito imprudentes no esporte, né? São muito é uma coisa muito kamikaze. Jogar só com o lateral direito e só com o zagueiro canhoto, né? Numa Série A tão difícil fisicamente, taticamente, tecnicamente, cada vez mais, um nível muito mais alto. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Em relação ao jogo do esporte, a ideia com certeza é força máxima. Vamos ter 2 semanas e meia de trabalho e não tem por que ser diferente. Um jogo eliminatório, jogo único. Claro que mesmo o esporte não estando num bom momento do Campeonato Brasileiro, mas teve a troca de treinador, vai ter uma mobilização lá natural, né, para o jogo, tentar criar um fato novo, e a gente tem que ir lá altamente preparado, sabendo que vai ser um jogo também difícil, é um clássico regional que representa muito também. Espero que a gente possa chegar bem condicionado, bem preparado, apesar da gente ter parado um pouquinho depois do esporte, eles já estão um pouco mais de tempo aí à nossa frente se preparando, mas a gente vai chegar forte lá sim.